Aleluia. Paz do Senhor, irmãos, permaneça de pé, abra sua Bíblia, Salmo de número 139. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando pela AD Jaiara TV, e quero dizer aos irmãos, você pode ter acesso a esse livreto, você pode pegar o nosso endereço virtual, assembledeus.org. Você pode entrar nesse endereço e lá vai ter oportunidade para você baixar esse livreto e ter acesso a essas mensagens, ok? Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Amém. Obrigado, irmãos, podeis vos assentar. Queridos, nós temos um tema para o projeto de vida. Eu tenho certeza. E esse projeto de vida, esse tema, ele está dividido em duas partes. Primeira parte é: eu tenho certeza. Todos os dias, no início da ministração, na frase que antecede, todo mundo vai trabalhar esse tema. Eu tenho certeza, essa é a primeira parte. No tema de hoje é: eu tenho certeza que o Senhor me conhece. Para tudo que você vai fazer na vida, você quer uma certeza, não é verdade? Para as suas decisões, para as suas escolhas, para os seus sentimentos, para os seus investimentos, para as suas mudanças, para tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de uma certeza. E esse é um ponto importante. Quando você olha no dicionário, Michaelis diz que certeza, qualidade do que é certo ou considerado certo. É aquela convicção, o conhecimento íntimo, a segurança naquilo que se diz, naquilo que se faz, constância, firmeza. Existem muitos tipos de certeza. Existem muitos tipos. Se você olhar na psicologia, você vai ver que é um estado mental de que as coisas são como o indivíduo as concebe. É o estado de espírito de quem está seguro de possuir uma verdade. Quando você vê sobre o conceito de certeza intelectual, é fundada na evidência. A certeza empírica, a que se baseia na experiência individual ou universal. Quando você fala da certeza física, é a que é baseada no testemunho dos sentidos. Quando você fala na certeza da ciência, é o conceito que designa comprovação com o uso de raciocínio lógico. Quando você fala de certeza legal, resulta de provas diretas, reconhecidas pela lei como aptas e bastante para um julgamento. Quando você fala de certeza matemática, a que se baseia nas relações dos números e das quantidades. Quando você fala de certeza moral, é que é baseada nos ditames do coração
e no testemunho da consciência. Quando você fala de certeza racional, é a que se baseia nos princípios da razão. Agora, há uma coisa intrigante. Um filósofo alemão, ele fez uma declaração bastante interessante. Ele disse, por ser defensor das ciências, ele disse que a noção da verdade não pertence à ciência, mas pertence à teologia. Olha só que coisa interessante. Um filósofo que trabalha com a questão da ciência, ele fala justamente isso, que a noção da verdade não pertence à ciência, mas apenas à teologia. O que ele defende, na verdade, é que o verdadeiro sentido da certeza está em Deus, onde começa e termina todas as coisas. O verdadeiro sentido da certeza está em Deus, onde começa e termina todas as coisas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos de certeza, nós temos um antônimo, nós temos o contrário da certeza. E o contrário da certeza é dúvida, é hesitação, é incerteza, interrogação, suspeita. E aqui começa a maioria dos problemas das pessoas. Quando nós falamos do contrário da certeza, é onde entra o problema das pessoas. E muitas pessoas estão vivendo hoje fazendo questionamentos na sua vida. Será que Deus me conhece? Será que Deus me vê? Será que Deus sabe que eu existo? Então, quando as pessoas estão fazendo essa indagação, o que elas estão dizendo, ainda que no subconsciente ou nas entrelinhas? Elas estão dizendo que estão em dúvidas. Elas estão dizendo que elas não têm certeza a respeito de Deus. Então, queridos, o que é importante a gente entender? Que a cultura, ela influencia a mente humana. Por isso que os meios são muito delicados quando você é comandado por eles, quando você é norteado por eles, por essa cultura. Isso vai influenciar a mente das pessoas. Mas o que deve ser claro para nós, irmãos, é que aquilo que não se pode ter certeza na vida física se torna uma certeza para a vida espiritual. Aquilo que não se pode ter certeza na vida física se torna uma certeza para a vida espiritual. A grande crise da maioria das pessoas é que na vida material traz atrelada a si o poder da lógica e a força racional. 1 mais 1 é igual a 2. Isso é a lógica. Isso é o preto no branco. É claro que eu não vou nem olhar para o lado do Fabiano, porque ele, como matemático, ele não concorda com o que eu estou falando. Mas isso é uma outra questão para muitas hipóteses, muitas contas que a gente não vai dar conta de fazer. Então, na lógica, irmãos, a gente toca a vida nesse nível. Eu pago as minhas contas com dinheiro e não com oração. Eu tenho dinheiro, eu tenho certeza. Vou pagar meu aluguel, vou pagar minha água, vou pagar minha luz, vou pagar minha prestação, vou comprar meu alimento, vou pagar a escola, vou vestir roupa. É claro que muita gente fez muita coisa nesse ano sem dinheiro. Esse negócio de cartão de crédito é bom demais, né? Negócio de crédito, de carnezinho, anota aí no seu caderninho aí, entendeu? Isso é bom demais, né, para muita gente. As pessoas estão focadas nessa ideia, é a certeza delas. O bom pensamento, ele não muda a realidade, é preciso ação. Eu tenho boas ações, então eu tenho atitude, eu vou mudar os resultados da minha vida. Isso é lógica, isso é racional. Ninguém diz ter saúde se está cheio de dores no corpo. Quem não sente nada é saudável. Gente, isso é a lógica, isso é racional.
Isso acontece com todas as pessoas na vida, no seu dia a dia. Agora, o que é importante? Nós não podemos materializar o espiritual tanto quanto espiritualizar as coisas materiais. Quando eu digo o crente tem que ser rico, estou espiritualizando coisas materiais. Nem todo crente é rico. Quando eu digo que o crente que é pobre está debaixo de maldição, eu estou materializando coisas espirituais. Maldição e bênção não tem nada a ver com riqueza e pobreza, tem a ver com princípios bíblicos que regem a conduta e o estilo de vida das pessoas. Se você está fora de princípios, se você tem um estilo de vida extravagante, você pode achar que bênção e maldição está atrelado ao que você tem e ao que você não tem. Então esse é o ponto importante para nós entendermos. Tem gente, irmãos, que é rico e é desonesto. Tem gente que não tem casa para morar, paga um aluguel, mas é uma pessoa honrada. Está percebendo? Isso é uma questão natural, e isso é o lado lógico, são as certezas que a gente tem quando a gente toca a vida. O problema de muitas pessoas é quando elas querem mostrar, é quando elas querem ostentar, é quando elas querem passar uma imagem melhor de si para os outros, impressionar as pessoas, e isso acaba trazendo desgaste na vida das pessoas. Nossas dúvidas se acumulam quando não conhecemos as verdades de Deus, quando não temos a certeza de quem Deus é e o que somos em relação a Ele. Então, quando diz que a certeza não está na ciência, mas está na teologia, se nós temos problemas espiritual, nós temos problema na fé, nós temos problemas com a palavra de Deus, nós temos problemas com as nossas convicções espirituais, nós temos problemas com verdades que Deus nos revela, com certeza nós vamos viver uma vida de incerteza, e aí nós vamos fazer questionamentos contra Deus. E o tema de hoje, eu tenho certeza que Deus me conhece. Mas se você não conhece a Deus, que certeza você vai ter em Deus? Então esse é um ponto importante para a gente pensar na nossa vida. Então eu quero falar um pouco sobre Deus, ainda que bem superficialmente, mas eu quero falar um pouco sobre Deus, porque de repente, se você tem dúvidas com relação a Deus, você vai ter dúvidas se Ele te conhece. Deus é conhecido pelos seus atributos, e tem dois tipos de atributos quando nós falamos de Deus: os atributos inerentes a Ele, aquilo que Ele é, e os atributos morais. Os atributos de Deus revelam quem Ele é, o nome daquilo que Ele representa. Então quando você fala sobre o nome de Deus, ele vai identificar quem é esse Deus, e são muitos esses atributos. A Bíblia diz que Deus, Ele é eterno, sem princípio e fim, são atributos ligados a Ele, a eternidade, a imutabilidade, nele não há dúvida nem sombra de variação. A onipotência está ligada a Deus, todo o poder nele está concentrado. A onipresença é um outro poder, é um outro atributo de Deus, capacidade de ocupar todos os lugares ao mesmo tempo. Um atributo interessante de Deus, que é o conselho, é o plano diretor do mundo, que mantém o equilíbrio e evita o caos. Outro atributo de Deus é a soberania, a capacidade de saber todos os porquês e nem ter que se explicar. Existem os atributos morais de Deus. Verdade é um atributo moral, nele não há mentira em nenhum nível de existência e sobrevivência. Um outro atributo moral de Deus é a justiça, equilíbrio para julgar e aplicar suas leis, tanto para a recompensa como para a punição. Outro atributo moral de Deus é a bondade, fonte de todo o bem e solícito para tratar com generosidade todas as suas criaturas. Outro atributo moral de Deus é o amor.
Deus ama o homem sem este merecer, ama os salvos com amor especial. Outro atributo moral de Deus é a paciência ou a longanimidade, atributo que faz Deus protelar sobre nós o castigo que poderia ser aplicado. E um outro atributo moral é a santidade. Deus não pode pecar e nem tolera o pecado. Mas eu sei que muita gente aí, uns irmãos olhando para mim, está fazendo um questionamento. O pastor esqueceu de mencionar a onisciência de Deus, não é? Está questionando aí? Está questionando aí? Tá aí, tem muita gente aí. O pastor não mencionou. Na verdade, eu não esqueci de mencionar, eu deixei para mencionar em separado. Onisciência é a capacidade de Deus conhecer todas as coisas. Além de Deus ser onisciente, Ele é presciente, conhece todas as coisas antes que elas aconteçam. Então esse é um ponto importante, queridos, na nossa vida, porque Deus é onisciente, Ele tem o conhecimento infinito sobre tudo. Daniel 2:22, ele diz: Deus revela o profundo e o escondido, e conhece tudo que está em trevas. Lá em Hebreus 4, verso de número 13 diz: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Esse é um ponto importante, é isso que todo mundo precisa saber. Quando temos plena consciência dessa verdade em relação a Deus, muita coisa muda no nosso coração, muita coisa muda na nossa mente. Essa convicção cada um tem que trazer, sabe? O que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus conhece tudo, que Deus conhece todas as coisas, que Deus conhece a sua vida, que Deus conhece a sua história, os seus percalços, o seu pecado, a sua dor, a sua tristeza, a sua vontade de acertar, o seu desejo de mudança. Deus conhece todas as coisas, conhece os seus motivos. Levante a sua mão e diga assim: Deus conhece todas as coisas. Diga assim: Deus conhece a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Quando eu falei aos irmãos sobre os atributos de Deus, você percebe então uma coisa interessante, que Deus conhece tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele criou tudo. Como é que Deus criou? A Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, diz que do nada Deus fez com que todas as coisas viessem a existir. Do nada. Do nada. Deus fez com que todas as coisas viessem a existir. Então Ele é o Criador. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versos 5 e 7, vai dizendo, ele diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há outro Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E o Senhor está falando aqui no capítulo 45 de Isaías, o verso de número 9, ele diz: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre os outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: o que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: o que geras? E a mulher que te dá a luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me acerca das coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos, acerca das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei o homem, eu fiz as minhas mãos estender os céus e todos os seus exércitos, dei as minhas ordens.
No verso de número 18 ele está dizendo: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Queridos, são revelações de Deus, são revelações a respeito de Deus que vão fazer toda a diferença. Deus conhece, porque Ele é o autor e consumador de todas as coisas, Ele é que criou todas as coisas. Sabe por que Deus conhece tudo? Porque Ele é eterno. Por ser eterno, Deus não tem princípio nem fim. Deus não tem passado e nem futuro. Deus, Ele é um eterno presente. É como que se você estivesse diante de um olho e você passa diante desse olho. Deus não tem passado e nem futuro. Deus é um eterno presente. Ele conhece todas as coisas, sabe por quê? Porque Ele que criou todas as coisas, o início está no comando dEle. E Ele, por não ter fim, então Ele já sabe o final de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, Ele é eterno. Nós passamos diante de Deus. Ele disse ao profeta Jeremias no capítulo 1, verso de número 5: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei como profeta. Um Deus eterno tem o domínio sobre tudo e sobre todos. O profeta Isaías fala da grandeza e da majestade de Deus no capítulo 40. Ele diz a partir do verso de número 12: quem mediu as águas na concha da sua mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colunas nos seus pratos? Quem definiu o limite para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como uma gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia. No verso de número 17 e 18 ele diz: diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? No verso 21 ele diz: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o Eterno. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chamas pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, Ele não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, correm e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam cansados, andam e não se fatigam. Essa é a ação do nosso Deus. Esse é o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, aquele que tem o domínio sobre tudo aquilo que Ele criou. E você é criatura de Deus, a quem Ele conhece
bem, aleluia. Queridos, quando você não tem dúvidas sobre quem Deus é, você elimina muitas dúvidas sobre você mesmo. Vou repetir. Quando você não tem dúvidas sobre quem Deus é, você elimina muitas dúvidas sobre você mesmo. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo, que enfrentou as maiores lutas e perseguições que um ser humano pode enfrentar, ele não se frustrou, ele não se abateu, ele não revoltou contra Deus, ele não desanimou, ele não desistiu da fé, mas ele dizia no meio das suas maiores tribulações: eu sei em quem eu tenho crido, aleluias. É por isso que Jó, mesmo perdendo 10 filhos no mesmo dia, é por isso que ele, perdendo todos os seus bens, os seus gados, ele perdeu a sua saúde num estado deplorável, ele ainda dizia: eu sei que o meu Redentor vive, um dia ele se levantará e me dará vitória. Percebe como isso é importante? Você ter uma percepção positiva de Deus, um conhecimento de Deus, você ter questões resolvidas a respeito de Deus. Isso vai moldar a sua história, isso vai mudar a sua vida. Isso é ponto de partida para quem quer vencer na vida, para quem quer começar um ano novo com muita disposição, com pensamentos positivos e atos nobres na presença de Deus. Isso é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, é claro que nós precisamos também conhecer um pouco do coração humano. Certa vez Jesus falou aos seus discípulos que andavam com o seu coração perturbado. A dúvida é porque não tinham certeza do que lhes aconteceria no futuro. Você percebe uma coisa interessante? Os discípulos de Jesus estavam com o coração duvidoso, e Jesus diz para eles: olha, não se turbe ou não se perturbe em vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Qual era a dúvida dos discípulos? Qual era a crise desses discípulos? Era com relação ao futuro, o que lhes haveria de acontecer. Jesus falando de morte, de ser preso, o que vai ser de nós? Queridos, essa é a grande pergunta das pessoas. Talvez aqueles que puderam abrir os jornais hoje, revistas, você vai perceber que há uma página muito grande dedicada à ideia das previsões, a ideia do horóscopo, a ideia das revelações astrais. Há muitos videntes querendo falar de coisas positivas e negativas, do ano negro, de muita dificuldade. Muita gente está nessa perspectiva. Às vezes os crentes também começam a entrar nessa crise. O que vai ser do nosso futuro? E é isso, muitas das vezes, é que gera um coração duvidoso. E um coração duvidoso é muito comum no mundo sem Deus. Todas as pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades e credos religiosos, podem ter um coração turbado em um determinado momento. Como é que esse coração duvidoso era visto na vida dos discípulos? Eles estavam tristes devido à iminente partida de Jesus, devido à esmagadora solidão que os atingia. Eles estavam envergonhados devido ao egoísmo que havia evidenciado, perguntando quem era o maior entre eles. Eles estavam perplexos devido à predição de que Judas trairia Jesus e Pedro negaria, os demais ficariam dispersos. Eles estavam vacilantes na fé, pensando: como pode o Messias ser alguém que vai ser traído? Eles estavam angustiados diante das aflições, açoites, perseguições e torturas que enfrentariam pela frente. É por isso que Jesus os consola dizendo: não se turbe o vosso coração.
Sabe, queridos, o que vai quebrar as estruturas de um coração sem certeza de nada é a confiança que se tem em Deus e em Cristo. O que vai quebrar as estruturas de um coração sem certeza de nada é a confiança que alguém tem em Deus e em Cristo Jesus. Isso vai fazer toda a diferença na vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que significa confiar em Cristo? Talvez você pergunte: então como é que é esse confiar em Cristo? Qual a diferença de eu conhecer ou não conhecer? É à medida que você conhece, você confia. E à medida que você não conhece, você também joga para cima de Deus que Ele também não te conhece, que Ele também não sabe das suas necessidades, que Ele também não pode fazer muita coisa por você. Então a crise se instaura a partir daí. Então confiar em Cristo, irmãos, não é apenas uma fé intelectual. Essa fé não pode nos ajudar na hora da tempestade, das lutas, das dificuldades. Isso é apenas conhecimento histórico, isso é apenas religioso. Essa fé não é uma fé emocional, essa é a fé dos demônios. Eles creem e estremecem, eles se dão numa emoção muito forte, mas a Bíblia fala que eles estão literalmente perdidos. Não é o nosso caso. Essa não é uma fé na fé. Uma pequena fé no grande Deus vale mais do que uma grande fé no objeto errado. Muitas pessoas se orgulham de dizer que tem fé na fé. Eu tenho uma grande fé, confio na fé que tem, e não no Deus que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo vê. Essa fé não é uma fé filosófica, como defendia o filósofo Kierkegaard no século 17. Ele dizia que a fé era um salto no escuro, era um pulo no vazio. Ou seja, é você confiar em nada, é confiar numa coisa que não vai mudar. Queridos, confiar em Deus e no seu Filho Jesus Cristo é crer, é confessar, é se entregar, descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, na sua provisão, no seu amor, na sua salvação. É isso que Jesus veio fazer aqui na terra: derramar o seu sangue para comprar vidas que estavam perdidas, sem perspectiva eterna. Jesus muda a história da humanidade. O mundo está dividido antes e depois de Cristo, e é isso que vai dividir a nossa vida. É o que você era sem Cristo e o que você é hoje sem Cristo. Hoje você anda de cabeça erguida, com esperança, com certeza no seu coração, porque o que Jesus veio fazer tem se cumprido e tem alcançado a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A fé em Cristo, irmãos, é o remédio para a doença do coração cheio de dúvidas, coração que não se estabelece na certeza, aquele que não consegue se firmar nas convicções de fé da palavra de Deus, nos seus princípios. Aquela é a pessoa que fica instável, cheio de altos e baixos, reclamando de Deus, da vida e de todo mundo. Sabe, queridos, as crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades nos ameaçam, os ventos são contrários, conspiram contra nós, mas continuamos confiando em Jesus, apesar de toda a luta. Nem sempre é fácil dizer que tudo o que se passa dentro de nós, o ser humano é composto de um turbilhão de emoções e sentimentos. Podemos oscilar todo dia entre alegria e tristeza, amor e ódio, coragem e medo, confiança e dúvidas. Essa é a verdade do coração humano. A verdade é que nós mesmos muitas vezes não conseguimos explicar ou dizer o que se passa no nosso coração. Percebe isso? Você por acaso já ouviu alguém falar assim: eu não me entendo? Ou você já disse isso? Eu não sei o que se passa comigo. Eu não sei explicar o que eu estou sentindo. Queridos, essa é uma verdade. Jeremias capítulo de número 9 fala sobre isso.
enganoso e corrupto é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Mas o verso de número 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, aleluias. Enquanto que o ser humano não é capaz de conhecer o próprio coração, a Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração. Sabe o que é esquadrinhar? Sabe o que é o sentido bem prático do esquadrinhar? É pegar o coração e dividir em quadrinhos bem pequenininhos, sabendo o que acontece em cada uma parte deles, conhecer minuciosamente o coração. Esse é o nosso Deus, é o Deus que conhece o seu coração em essência, em detalhes, em minúcias. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto que o ser humano não é capaz de conhecer o seu próprio coração, Deus conhece na totalidade, aleluias. Sabe, queridos, é tão bom ter a certeza de que Deus nos conhece como ninguém. Ele está em todos os lugares, Ele é soberano sobre todos os afazeres, dia e noite. Quando nos levantamos e quando nos assentamos, Ele nos assiste em todo o tempo. Deus está nos seguindo, nos examinando, desejando guiar as mais simples das nossas atividades diárias. Ele deseja fazer parte de todos os nossos momentos. Sabe, queridos, é isso que o salmista Davi, ele entendeu. Apesar de todas as suas lutas, apesar de todos os seus temores, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, chamado segundo o coração de Deus, mas um homem que teve problemas. Ele não é segundo o coração de Deus porque foi santinho a vida toda, porque nunca errou. Davi cometeu adultério, Davi cometeu homicídio, Davi teve as suas crises, e no meio de tudo isso também, Davi viveu uma vida de perseguição. Embora ele queria fazer a vontade de Deus, foi ungido de Deus para isso, mas ele enfrentou perseguição, inveja e muitos momentos de morte. Ele acabou perdendo o trono, sendo perseguido por Saul, pelos seus próprios filhos, que queriam matá-lo, que queriam destroná-lo. E Davi, quando ele fala sobre essa questão aqui de Deus, ele tinha consciência do que ele estava falando, do que ele estava vivendo. E foi justamente isso que fez toda a diferença na vida de Davi. Porque quando ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, não foi nos livros das crônicas, não foi no livro de Reis, não foi no livro de Samuel. Ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, foi muitos anos depois. Foi no livro de Atos, quando Lucas escreve lá no capítulo 13, 22, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então o que ele está escrevendo aqui era a certeza que ele tinha, quando ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Deus vê todas as coisas do nosso coração, aleluia. Sabe, queridos, Deus é mais pessoal do que nós podemos imaginar. Ele conhece todos os nossos caminhos, Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Quem se sente cercado por Deus, é cercado pela sua presença, sente a sua vida segura em suas mãos, aleluia. É isso que a gente precisa entender. Não há possibilidade de se fugir da sua presença. Não existe lugar para você esconder de Deus, ou querer esconder pecados de Deus. Ele nos vê, Ele nos encontra em todos os lugares. Nós podemos estar em meio à multidão ou na escuridão, ainda assim o Senhor está com seus olhos sobre toda a terra e sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você o seguinte: não pense jamais que você está sozinho. Não pense que ninguém se importa com você. Existe um Deus que está presente em todo o tempo, em todas as circunstâncias. E você não precisa entrar naquela paranoia de estar orando
pedindo a presença de Deus, pois Ele está com você em todos os lugares. Peça consciência da presença de Deus, pois quem sente assim consegue viver a vida de forma sábia, inteligente, guiada, instruída pelo Espírito Santo, pautada nos princípios, consegue fazer as coisas certas, consegue fazer investimentos acertados, consegue fazer as boas escolhas, consegue construir a vida de modo equilibrado e alcançar bons resultados. Sabe, queridos, a onisciência de Deus descrita de forma clara e precisa aqui no Salmo 139 deve interferir em nossa maneira de viver, nosso modo de pensar, o nosso modo de andar, nosso modo de agir e falar, porque Deus é detalhista. Ele conhece as estrelas pelo nome, mas Ele sabe quem é você, Ele sabe o seu nome, Ele sabe o dia que você nasceu. E a Bíblia diz aqui no verso 16, que os teus olhos me viram a substância ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, antes que nenhum deles existisse. Deus já escreveu a sua história, a história da sua vida, começo e fim. Deus tem o domínio sobre todas as coisas, aleluia. Sabe, queridos, Ele te conhece pelo nome, sabe o dia que você nasceu, conhece todas as suas expectativas para o futuro. E o Salmo de 139, você deve lê-lo como uma carta de Deus para você, a carta de alguém que te ama e te conhece fundo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar você a se colocar de pé. O povo de Israel entrou um momento de crise, porque era o povo de Deus, e Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E Deus falou que eles iam ficar lá durante 70 anos, só que eles não acreditaram no profeta, e eles chegaram ali e começaram a rejeitar aquele lugar, e dizer: nós estamos indo embora, nós não vamos ficar aqui. E o profeta veio dizendo: olha, aqui não é a vossa casa, mas é para vocês casarem aqui, construírem casas aqui, criarem filhos aqui, vocês produzirem aqui, construir uma vida profissional aqui, porque há um tempo que vocês vão ficar nessa escravidão. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Quem é esse Deus? Como é que vai falar uma coisa dessa? Queriam matar Jeremias, queriam rejeitar toda essa palavra profética. E aí Deus traz uma palavra através de Jeremias, no capítulo 29, verso de número 11, e Deus começa a dizer para ele: olha, vocês estão fazendo questionamentos a meu respeito, vocês estão em dúvida do que eu estou querendo para vocês, vocês acham que eu não sei o que deve acontecer, o que é melhor. E Deus então fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, aleluias. Queridos, esse é o Deus que te conhece, Ele sabe os pensamentos que tem a seu respeito, Ele sabe o fim que você deseja, e Deus está trabalhando para que esses resultados sejam alcançados e conquistados na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos agora louvar ao Senhor, em seguida nós vamos orar, para que Deus possa fortalecer a sua fé neste ano de 2015, para que você possa fazer o que é certo, para que você não tenha dúvida a respeito de Deus, para que você saiba que você está debaixo dos olhos de Deus, que você é a menina do olho dele, que ele olha para você, que ele sabe quem é você, que ele te enxerga, que você é conhecido no reino espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos orar, e em seguida nós vamos apresentar a Deus o nosso primeiro dia desse projeto de vida, o nosso pedido, a nossa necessidade. Louvado seja o nome do Senhor.